Seja bem-vindo ao canal destinado à evangelização espírita infantil, com sugestão de temas, atividades, brincadeiras, peças de teatro, vídeos de desenho, muitas coisas legais. Aproveita e já se inscreve no canal. O tema de hoje é Lei da Reprodução, Partes Íntimas e Prevenção ao Abuso. Esta aula é sugerida para crianças de 5 a 13 anos, duração estimada de cerca de 50 minutos. Nosso cronograma da aula, o primeiro momento, a gente sempre faz uma oração com as crianças para agradecer esse momento e pedir ajuda aos bons espíritos para harmonizar o ambiente e nos inspirar. E no segundo momento, o evangelizador conversa com as crianças sobre a lei de reprodução, com base na seguinte pergunta do Livro dos Espíritos: é lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Então, depois das crianças pensarem, né, derem sugestões, a gente lê a resposta, né? Evidentemente, sem a reprodução, o mundo corporal pereceria, né? Deixaria de existir. Então a gente pergunta para as crianças: e o que é reprodução? Será que elas sabem? Então, depois dos comentários, né, cada criança dá a sua opinião, a sua definição do que seria reprodução. A gente lembra que a reprodução acontece quando a mulher fica grávida, né, com o bebê dentro da barriga. Essa reprodução, gravidez, acontece quando um homem e uma mulher têm um namoro especial. As crianças não podem ter esse namoro especial, porque o corpinho delas ainda não está preparado para isso. Além disso, ter um bebê é uma responsabilidade muito grande. Esse namoro especial envolve as partes íntimas do corpo, que precisam ser protegidas. Mas o que são as partes íntimas? Então a gente abre a oportunidade para as crianças comentarem, né, o que elas acham que são, elas vão dar o exemplo, né? E a gente lembra depois que são as partes que, a princípio, só podem ser tocadas pela própria criança, né? Pela própria pessoa, e ficam sempre cobertas perto de outras pessoas. No caso de necessidade, o médico, a mãe ou o pai podem tocar essas partes para auxiliar no banho ou fazer algum exame, mas sempre de forma rápida. Já perceberam que, nos momentos em que todo o nosso corpo pode ser visto, procuramos estar sozinhos? São os momentos íntimos, como o banho, a hora em que precisamos trocar de roupa. Então a gente conversa com as crianças que nesses momentos a gente procura um lugar isolado, para que ninguém possa ver as nossas partes íntimas. E dá esses exemplos, né, do banho, da troca de roupa. E agora o evangelizador distribui papéis A4 com desenho do corpo das crianças e pede para que cada uma das crianças colhe uma tirinha de papel escrita parte íntima na região do corpo que ele acha que é a parte íntima. Quem não tiver feito esse papelzinho nessa tira de papel pode dar um lápis, né, para as crianças escreverem um P ou um PI, né, de parte íntima nas regiões do corpo onde elas acham que são partes íntimas, né? E dado o tempo, né, para as crianças marcarem, né, no papel, o evangelizador verifica com as crianças se todos acertaram, né, fazendo os comentários, né, lembrando que são regiões em que ficam tampadas, né, protegidas quando a gente está no meio de outras pessoas. Na sequência, o evangelizador aproveita essas folhas do papel A4 com já o desenho do corpo para fazer a atividade do semáforo do toque. Nessa atividade, o evangelizador distribui lápis de cor, vermelho, amarelo e verde, para as crianças e, junto com elas, vai discutir quais são as partes do corpo da criança que sempre podem receber carinho, devem ser pintadas com verde. Precisamos ter atenção ao receber carinho e observar bem o que sentimos nessa hora, cor amarela. E o que não podem receber carinho de jeito nenhum, né? Cor vermelha, né? Geralmente as partes íntimas. Então, para as crianças irem cada uma com seu papel A4, né, pintando essas regiões. Aí, várias crianças pensam no olho, no nariz, no ouvido, no pescoço. E aqui vai o gabarito, né, para confirmar com as crianças, né? No momento da evangelização, eles falaram pescoço, né? A gente colocou amarelo. Então, os olhos, né? A gente colocou verde, né? Mas é um lugar assim que tem que ter uma atenção, porque é um lugar muito fácil de se machucar, né? E aqui está um gabarito que a gente preparou para vocês.
E caso queira, né, pode-se passar também esse vídeo que está na descrição para as crianças, né, que trata dessa atividade do semáforo do amor com uma música, né, bem divertida e interessante. Terminada essa atividade, o evangelizador agora explica para as crianças que quando outras pessoas não respeitam as nossas partes íntimas, há um abuso. Às vezes, esse abusador pode ser um homem, uma mulher, ele pode ser feio, pode ser bonito, pode ser rico, pode ser pobre, pode até ser uma pessoa que às vezes é bem legal com você, te dá um presente, te dá um dinheiro, mas nem por isso, nem porque ele é bonito, ou ele é rico, ou ele é legal, ele deixa de ser um abusador. Uma pessoa que acaba tocando nessas partes que a gente marcou como vermelha ou amarela, em que a gente não gosta. A gente lembra que o corpo de cada um é único. Cada pessoa tem o seu corpo, com suas particularidades e que não pertence a mais ninguém. Ninguém pode tocá-lo de uma forma que você não goste e todos devem respeitar os seus momentos íntimos, que são aqueles momentos de tomar banho, troca de roupa. Toda vez que uma pessoa mais velha tocar em você e você não se sentir bem, é importante sempre contar o que aconteceu para um adulto de confiança. E quem é esse adulto de confiança? A gente pergunta para as crianças. E depois das crianças darem as suas opiniões, definições do que seria um adulto de confiança, a gente menciona que esse adulto de confiança pode ser a mãe, pode ser o pai, a professora, é alguém que a gente se sinta bem para contar essas coisas, que a gente tenha confiança. E por fim, o evangelizador mostra para as crianças o vídeo do Tribunal de Justiça do Pará, é um desenho, né, sobre o combate ao abuso e à exploração sexual contra a criança e o adolescente. E durante a nossa evangelização, as crianças ainda perguntaram, né? Ah, e se não tem nenhum adulto de confiança, a gente menciona, né? Você pode ligar para a polícia ou pode ligar para algum outro número, né? Alguns números, número disponíveis para esse tipo de assunto, né? Que é o abuso infantil, o abuso do adolescente. E agora, um pouquinho, né, de como foi a nossa evangelização, com o evangelizador ali explicando, né, para as crianças, e depois aquela parte, né, do semáforo, onde as crianças pintam, né, de verde, amarelo e vermelho as partes do corpo. E no nosso último momento, a gente faz uma oração de encerramento com todas as crianças para agradecer, né, para mais uma vez pedir a proteção dos bons espíritos e a gente pede para as crianças ajudarem, né, a organizar a sala, guardar os lápis, jogar o lixo na lixeira. É isso, essa foi a nossa sugestão de aula. Fiquem com Deus, boa evangelização e até a próxima.